Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Boa noite. Hoje, no dia 3/12, nós, do Grupo de Estudos Clássicos da FEUSP, Paideuma, daremos continuidade à leitura do texto de Plutarco, da Educação das Crianças, partindo do parágrafo 18. Estes conselhos procuram, sem dúvida, o bem e o que é útil. Falarei agora sobre os sentimentos humanos. De acordo com a minha opinião, não é digno que os pais sejam, por natureza, completamente severos e intransigentes, mas perdoem com frequência os erros da juventude e lembrem-se, eles próprios, de que também já foram jovens. Tal como os médicos, ao misturarem os fármacos amargos com substâncias doces, descobririam naquilo que é agradável um caminho para a utilidade, é necessário também que os pais combinem a severidade das repreensões com a afabilidade, ou seja, que ora soltem e afrouxem as rédeas aos desejos dos jovens, ora as retenham. Tolerem os erros de forma mais complacente, ou senão, após um momento de irritação, acalmem-se rapidamente. De fato, é melhor o pai ser irascível do que rancoroso, porque a raiva e a inflexibilidade são claros sinais de ódio para com os filhos. É bom fingir que não se conhece alguns dos erros e ter uma vista fraca e ouvidos surdos, como um velho, para com a realidade, de modo a não ver algumas coisas que se veem e a não ouvir o que se ouve. Se suportamos os erros dos amigos, que admiração há de suportarmos os dos nossos filhos? Muitas vezes também não condenamos o excesso de bebida dos escravos toldados pela embriaguez. Algumas vezes foste avarento com teu filho, mas sê também generoso. Algumas vezes irritaste, mas perdoa também. Outras vezes enganou-te com a ajuda dos criados, mas contém a tua raiva. Umas vezes tirou a parelha do campo, em outras ocasiões chegou com o hálito de ter bebido vinho há pouco tempo. Ignora-o. Se cheira a perfume, cala-te. Assim se doma uma juventude rebelde. Bem curioso isso, né? Nós estamos acostumados a pensar, né, na antiguidade como extremamente rigorosa, moralmente estrita. Curioso, logo no início, quando ele diz aqui, vou falar o que dos sentimentos humanos, não é isso? No começo do parágrafo. Falarei sobre os sentimentos humanos. Isso, sentimentos humanos. Tanto na versão em inglês quanto na versão da professora Maria Aparecida, ela traduz como natureza humana. E aqui vou falar acerca ou daquilo que concerne a natureza humana. E é interessante porque não tem, na verdade, nenhuma expressão muito marcada. Ele diz antropina. Do humano, né? Mas optar entre sentimento e natureza acho que está parte pelo todo aqui, né? Antropina, que é do humano, do adjetivo plural neutro acusativo, né? Humano, falarei do humano, falarei sobre o humano, né? A professora Maria Aparecida traduziu por natureza humana. Natureza humana. É interessante, Plutarco é mais geral, digamos, né? Ele é mais amplo do que as traduções, né? Que é humano é o perdão, né? Lembrem-se que eles já foram jovens. Professor, lembre-se que você já foi aluno, isso é importante também. É um cara, claro que tem a ver com o filho, né? Se o escravo não vai perdoar o filho, você perdoa. Ele fala do escravo, ele fala de amigos. Então, por que não perdoar o filho? Não seja tão severo com o filho, né? A ideia de... Não aparece o termo aqui, a ideia de filantropia, a ideia de tolerância, de laissez-faire, né? Deixe a coisa passar, né? Perdoe, não seja tão duro com os jovens, né? Mas com um propósito, Isso é necessário para a educação dos jovens, né? Combinar severidade com afabilidade. Ora soltem, ora afrouxem as rédeas. A educação como algo que tem esse caráter tanto tem que, de algum modo, repreender, mas é necessário também dar as costas, né, ignorar, se não favorecer, pelo menos tolerar. Tem esse espírito de fineza, né?
para educar. Ir a ferro e fogo, o efeito é o contrário do que se espera. Né? Que é algo que ele já havia mencionado anteriormente, né? Sim. Quando falou das circunstâncias em que se deve repreender os filhos e como fazê-lo. Se não me engano, acho que no parágrafo 13 a gente viu alguma coisa assim. Aqui, exatamente. Lá, aqui ele fala um amor muito forte, ele fala um pouco ele fala do contrário, não é? Disso, o contraste, né? Momento de descanso. Não, na verdade ele não, ele continua, não é simétrico o parágrafo 18, né? O parágrafo 18 é complementar, né? Ou seja, a ideia do descanso, a ideia de uma afabilidade, né? Uma tolerância, uma suavidade, de algum modo, na educação das crianças. E ou aí, talvez até uma noção de equilíbrio mesmo, né? equilíbrio. E quando ele vai falar, é nesse parágrafo, no 13, que ele fala sobre digamos, o caráter permissivo dos pais, no qual eu acho que é no parágrafo anterior, não é? No qual ele fala que os pais não se preocupam da maneira que deveriam se preocupar com a educação dos seus filhos, e por isso os filhos acabam se enredando, como ele diz, no jogo, com as prostitutas e tudo mais. Né? Lá, excessivos. Então, no 12, ele fala dos louvores excessivos, da permissibilidade. Né? É isso, eu acho, Bruno, tá certo. A ideia de equilíbrio, não é? A ideia de medida. Quando eu vi essa ideia de natureza humana, né, e parece que ele faz uma descrição de uma condição humana propensa ao erro, né, essa ideia me remeteu ao humanismo. Eu não conheço direito Plutarco, né, então eu não sei exatamente esses vínculos filosóficos, né, mas me parece, né, então essa ideia de ter tolerância, né, com uma condição, uma natureza humana que é propensa ao erro, né? Então, me remeteu a essa ideia humanista, né? Não sei se está correto ou não, né? Porque eu não conheço as influências de Plutarco. Não, mas essa ideia é muito interessante, essa sua observação, porque um dos sentidos desse antrópinos, né, ou aqui na forma do adjetivo, né, antrópina, é aquilo que pertence ao ser humano, aquilo que se refere ao humano, e aparece, por exemplo, antropinedoxa, um conhecimento falível, um conhecimento humano. Então, tem esse sentido, uma tradução que poderia ser utilizada sem que a gente levasse, sem que tivesse que fazer essa paráfrase de natureza humana, ou de... Qual é outro termo que... Condição humana, eu falei que ele não usa o termo. Sentimento humano, o professor Joaquim traduz. Sentimento. Então, poderia ser, vou falar do que é próprio do humano. Eu acho que essa é uma tradução, digamos, mais direta. Falar do que é próprio. E é próprio do humano, tem esse caráter falível, do erro, do engano. Humano, essa ideia, Vicente, é bem apropriada, eu acho. Ou seja, o humano é falível. Sendo o humano falível, sejamos um pouco menos exigentes, né, com os nossos filhos. Porque ele está falando da educação das crianças, então ele está se dirigindo aos pais. É interessante isso. A quem ele se dirige? Né? Ele não se dirige aos mestres, ele se dirige aos pais, e se dirige em modo geral. Mas é uma recomendação aos pais, e de algum modo, recomendações gerais, a quem quer que seja, urbe et orbe. Mas recomendação especialmente aos pais. Por isso, talvez, ao aparecer os filhos dessa maneira, seja tolerante com seus filhos. Eu estou pensando alto, na verdade, eu estou pensando sem elaborar direito o que eu estou falando. Porque, o que eu quero dizer é o seguinte: uma primeira vez que eu li, me pareceu, de certo modo, permissivo, como um caráter um pouco permissivo do texto, mas estou tentando entender o encaixe da argumentação dele, tendo visto o diálogo todo. Faz muito sentido quando a gente pega, por exemplo, um outro texto do Plutarco, que é do amor aos filhos, no qual ele vai tratar, uma das coisas que ele vai dizer é que é muito importante
que os pais tenham amor aos seus filhos. Quer dizer, isso talvez, isso para nós parece óbvio, né? Nós nos horrorizamos com o contrário, com demonstrações de desprezo, de pouco caso, de negligência em relação aos filhos, mas na antiguidade a gente pode pensar que a relação era bem diferente. O filho é quase um ativo. Essa seria uma investigação bem interessante, né? Porque, de fato, você está certo. Eu acho que variava muito de acordo com a condição socioeconômica da família. Numa família campesina, numa família de pastores, o filho, de fato, era um ativo, e quanto mais filhos, melhor. Isso até pouco tempo atrás. No Brasil mesmo, você pensar nos agricultores familiares aí no interior do Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, em que quanto mais filhos você tinha, mais mãos você tinha para trabalhar na lavoura. Era isso. Então, você tinha muitos filhos porque aos 5 anos, aos 6 anos já começava, ou antes até, já começava a levar uma marmita, a fazer alguma coisa. Agora, conforme você vai subindo, você vai, e isso aparece na iconografia, e aparece status, e especialmente no túmulos de crianças pequenas, que necessariamente para terem recebido aquela demonstração de afeto que vemos, expressa nas esculturas e tal, obviamente essas crianças tinham que ser ricas, tinham que vir de uma família rica, você percebe um carinho, um sentimento que se diferencia desse caráter, digamos, puramente ou quase puramente econômico, né? Tendo em vista também que as crianças morriam com muita facilidade, né? O índice de morte na antiguidade, na verdade, bem, até no Brasil, até pouquíssimo tempo atrás, os índices de morte na primeira infância por motivos bobos, por diarreia, essas coisas, eram enormes, imagina na antiguidade. Então, é compreensível essa não adesão imediata, essa tentativa de não se ligar imediatamente a essa criança que chega, com uma certa proteção emocional também, porque se você se ligasse, a chance de você perder esse vínculo, perder essa criança e sofrer por conta disso era muito grande, né, também. Eu queria destacar mais uma coisa em relação a isso, porque, assim, quando Plutarco escreve, né, escreve da educação das crianças, ou mesmo do amor aos filhos, penso que a gente não devemos esquecer o público leitor dele. Então, quando a gente diz que ele escreve para os pais, ele escreve para o pai, mais do que para a mãe. Quando ele escreve do amor aos filhos, então quando ele diz, né, é preciso ter amor aos filhos, ele está dizendo para os pais terem amor aos filhos. Essa questão da iconografia, da arte cumular, relacionada às crianças, aparece mesmo bastante, quando a gente está falando, claro, dos túmulos das famílias ricas, enfim, mas, via de regra, é sempre a figura da mãe que aparece junto ao filho, junto à criança, não a figura do pai. O que me faz pensar que, do ponto de vista da paternidade, o filho, mesmo o filho da elite, é ainda um ativo. Ele precisa ser educado, ele precisa ser treinado, ele precisa, né, falar na assembleia. Se a gente pensar no momento que o Plutarco está escrevendo, Plutarco ele escreve em grego, mas ele está num cenário romano, né? Assim, ele está num cenário que vai se romanizando. Ele está no século I, né? Na passagem do 1 para o 2, não é? Do 1 para o 2. Do 1 para o 2. Império. O Império. E aí a gente precisa pensar o seguinte também, que é um componente muito importante, que é da religião familiar. Se o pai não deixa filhos, e especialmente filhos homens, meninos, que cumpram os ritos da religião familiar, ou seja, do cultivo da religião dos lares, não vai haver quem lembre desses homens que morreram. Isso era o modo de morte definitiva desses homens. Dentro da religião romana, era necessário o culto aos ancestrais, o culto aos lares, que é o culto familiar, que se faz dentro da casa, com os ícones, com as efígies, com todo o altar que se tinha dentro da casa, perto do fogo, perto do fogo que alimentava a família, e não só no sentido literal, mas no sentido figurado também.
Então é necessário alguém que mantenha, de algum modo, esse fogo aceso. É necessário que alguém mantenha esse culto. Se um homem sem descendência, é um homem que não terá ninguém para cultuar o seu vate, para cultuar a sua alma. Então tem esse aspecto também. A ideia desse culto familiar, que nós vemos ainda hoje no shintoísmo, na cultura japonesa, na cultura chinesa, na tradição confucionista e tal, a importância de se cultuar os antepassados. Por isso que era muito importante. Eu concordo, só acrescento esse caráter de um ativo, nesse sentido também. Há espaço, só isso. Percebe-se que há um espaço nas classes mais altas para também um certo afeto se manifestar. Nós não temos certeza, não é possível dizer com certeza que esse afeto não se manifestava também nas classes mais baixas, porque nos falta elementos materiais, né? Mas eu concordo com o que você disse, só acrescentaria esse aspecto. Só colocando um aspecto legal da legislação antiga, é porque, diferente daquilo que nós conhecemos, eu acho que, sobretudo, a sociedade ocidental é muito influenciada pelas monarquias absolutistas, da questão do sangue como algo muito importante. Sim. Eu acho que isso é muito por causa das monarquias absolutistas, mas isso é só um achismo. Mas no que tange ao mundo antigo, e sobretudo ao direito romano, você poderia ter um filho, o que o direito romano diz, você poderia ter um filho, você não gostar do filho, e pegar um bastardo e continuar sendo... Você poderia ter uma filha, você renegar essa filha, e pegar um homem, um menino, sim, e continuar com a sua família. Sim. Independentemente de sangue. Sim. O bastardo era algo muito natural no direito romano, por isso que o filho é algo visto como uma propriedade. Não, e por isso que mas por isso que essa possibilidade veio a existir. A necessidade de você ter alguém que lhe cumpra os ritos e que continue a sua linhagem, permitiu que a legislação fosse, digamos, contemplasse isso. Essa coisa da hereditariedade via laço de sangue é algo que está ligado ao que se chamou, lá atrás, de povos bárbaros germânicos, né? É uma marca... Tudo bem que você tinha eleição dos reis também lá, mas é uma marca que está ligada mais a essa cultura germânica. Em um determinado momento passou a ser hereditária a sucessão desses reis. Quando eles se estabeleceram, então, como reis do território, passou a ser hereditária essa sucessão. Mas isso que você falou é muito interessante mesmo, Armando. De fato, Marco Aurélio, por exemplo, foi adotado por Adriano. Quer dizer, foi adotado por... Adriano adotou... Esqueci o nome dele, mas vou lembrar. E depois ele foi adotado, ele se torna filho do imperador, né? Por conta dessa maneira, né? Você está certo. Era uma maneira que valia a pena, né? Antonino Pio. Antonino, exato. Foi adotado por Antonino. Adriano adota Antonino, que adota Marco Aurélio, e ele também adota o Lúcio Vero, o irmão dele. Eu falei do Marco Aurélio porque eu acabei de ler a vida do Marco Aurélio do Pierre Grimald. Já estava aqui na fila para eu ler um tempão, acabei de ler faz uns 3 dias, né? É um belo livro, um livro muito bonito. Complementando a questão do Armando, e que você também falou, Marcos, o culto dos deuses lares, isso aí quem fala, acho que é aquele livro clássico, A Cidade Antiga, de quem? Fustódio de Coulanges? O Fustódio de Coulanges. Ele diz que a hereditariedade da herança, ela está ligada ao culto dos deuses lares. E só pode ser feito por homens. Sim. Então, assim, inclusive como uma ficção jurídica, para que os bens não se percam, você precisa fazer a adoção. Caso você não tenha uma filha, né, você não pode legar a sua herança, perdão, caso você só tenha filhas, mulheres, você não pode legar a sua herança a ninguém. Sim. Então, nesse caso, teria que ser feita a adoção de um homem, às vezes até em idade adulta mesmo, né? E essa noção era, como você disse, quase como mais importante do que a filiação hereditária, que era valorizada no mundo germânico. Né? Sim, tanto que, só porque eu li o livro do Marco Aurélio, tanto que quando o Marco Aurélio insiste em como do filho natural, o filho legítimo dele, para ser imperador, cria-se uma questão, porque no lugar dele escolher o melhor,
aí é uma grande questão, né? Por que Marco Aurélio fez isso, cara? No lugar de ele escolher o melhor, ele escolheu o seu filho. Ele torna o filho dele César quando ele tem 16 anos, se não me engano. Então, muito novo, ele se torna César. Isso quer dizer, co-reinando com o pai. No lugar de escolher o melhor, como Adriano teria feito, como Antonino teria feito, que escolheu Marco Aurélio e Lúcio Vero, que morreu jovem, ele encerra aquilo que é chamado do Império dos cinco imperadores bons, virtuosos, que termina com Marco Aurélio. Aí vem a desgraça, com Cômodo, aí vai ser, digamos, aquele cenário que a gente, quando fala Império Romano, aquela coisa, aquela devassidão, aquela corrupção, aquele exagero todo, nós vamos ver... Anarquia militar, né? Anarquia militar, né? Aí que tá, as legiões passam a eleger o imperador, aí, meu amigo, aí é daí para baixo. É um longo declínio que vai acabar lá com Odoacro e com esses caras, no começo da Idade Média, chamada Idade Média. Tem um retorno com Diocleciano e Constantino, né? E depois tem uma segunda derrocada. Sim. Mas mesmo o regime de Constantino é um regime de composição, né? Um regime muito complicado. Mesmo a adoção do cristianismo tem um sentido muito político. Constantino se deixa batizar só no leito de morte, no fim das coisas, porque ele também não podia se batizar, porque isso poderia causar problemas, tendo em vista a oposição que havia ao cristianismo junto da corte romana. Então não que antes não existisse, mas é uma situação extremamente antagonizada, né? Terrível, assim. Mas bem ao nosso estilo, vamos parar, sei lá onde, né? Saindo do Plutarco aqui, fomos viajando e... Destruímos o Império Romano. Destruímos o Império Romano, vamos parar lá em Odoacro. Marcos, eu podia aproveitar para voltar para o texto, então? Pode, deve. Parágrafo 14. E que ele fala sobre praticar uma vida modesta, moderar a linguagem, né, estar acima da ira e dominar a força das mãos. Ele também fala, ele cita o caso do Platão, que uma vez, irritando-se com um escravo guloso e desavergonhado, chamou o filho da irmã, Espesipo, e disse, enquanto se afastava, bate-lhe tu, eu estou demasiado irritado. Né? E então é suprimir uma grande parte da ira descontrolada. Ele já tinha tocado nesse assunto antes, né? Sobre a severidade com que você vai tratar os erros dos filhos, né? Então, mesmo no caso do escravo aqui, que o Platão chama alguém para bater no lugar dele porque ele está muito bravo, é como se dissesse assim, a ira não é pedagógica, né? Ainda que aqui ele esteja falando de um escravo, e a gente já discutiu isso, que o escravo não tem uma finalidade moral, portanto, a violência contra ele é utilizável, é justificável, mas não contra o filho, contra a criança livre, né? Então, mas a ira não é pedagógica mesmo na repreensão mais branda, né, na repreensão não violenta. E é interessante que no parágrafo que a gente leu agora, ele utiliza a metáfora medicinal, né, a metáfora médica. Ele diz que os médicos, ao misturarem os fármacos amargos com substâncias doces, descobriram, naquilo que é agradável, um caminho para a utilidade. E muito da educação que a gente pensa hoje tem esse caráter, né? Talvez um pouco de diversão seja tão pedagógico quanto aquela coisa maçante, etc. e tal, né? É uma educação moral, né? A ideia de que se você não for duro o suficiente, rigoroso o suficiente, você vai prejudicar a formação moral da criança, do jovem. Então você precisa ser muito rigoroso e duro. Só que a ideia do Plutarco é que não é bem assim que as coisas funcionam. É necessário que haja uma mediação, não só... Aí está, né? Eu penso, não por uma pura e simples filantropia, um puro e simples amor
a criança ou jovem, mas até para se obter os resultados que se quer obter, não é? Você não pode nem ser tão permissivo, como ele fala lá em cima, também não pode ser tão rigoroso se você quer obter o resultado de, como ele fala, domar a juventude. Aliás, deixa eu aproveitar aqui o gancho. Eu olhei lá, o domar, né, é skirtal, que é literalmente colocar o cabresto no cavalo. Inclusive, o Liddell Scott remete a um vocabulário desse contexto, aparece na Ilíada, aparece em Aristóteles também. Exatamente, domar. Não tem nada de... A ideia de que o jovem precisa ser domado, tal como o cavalo precisa ser domado para se tornar de um modo útil e sociável, o jovem precisa ser domado. Então, né, não tem aqui só bondade, né? Não é só essa afabilidade que aparece, essa humanidade que aparece, esse caráter, como é que é? Tem um termo grego que é de docilidade, esse caráter melódico, né? Ele não aponta só para o jovem. A gente talvez estejamos acostumados a pensar, não façamos isso em respeito ao jovem. Ok, mas não é só por isso. É em respeito também ao que se propõe, ao que se necessita, ao que se precisa. Foi falado essa comparação com o cavalo, né, do doma e do termo que se usou no grego para o rebelde aqui, né? Eu não sei se vocês já viram domar cavalo, mas é bem isso que se deve fazer, né? O costume. Essa coisa do você ser firme com o cavalo, mas ao mesmo tempo você tem que ir lá, deixar ele cheirar você, acariciar, não sei o quê. Esse meio termo. Talvez isso fosse claro para o leitor desse texto na época. E esse termo tenha sido usado por isso, né? Enfim, só uma observação. Eu acho que faz todo sentido, Alexandre. A gente considerar, né, que os leitores são sobretudo homens, e homens da elite. E uma das coisas que faz você ser da elite é o fato de você ter cavalo. Então de fato, é um vocabulário que apela muito para o universo de compreensão dessa galera. A gente pode imaginar isso, né? Complementando, eu estava até revendo o texto da Apologia. Na Apologia de Platão, em outros textos de Platão, essa analogia com o cavalo é muito, assim... Aparece bastante, né? Aparece bastante, parece que é algo comum no mundo antigo você relacionar com... fazer essa analogia entre o cavalo e esse... Como eu posso dizer? Esse adestramento ligado à educação ou não. É muito comum isso na Apologia, muitas vezes esse termo aparece. No Fedro, tem uma analogia clássica da alma com uma biga, né? Tem uma tradução da edição em 70 que é engraçada, que é traduz como bigalada, dá uma literação estranha, né? Mas enfim, é uma biga, né? Onde você tem o cocheiro, que representa o logisticon, a parte racional da alma, e você tem 2 cavalos. Um que é, digamos assim, espirituoso, né? Muito um espírito quente, digamos assim, mas que responde melhor ao cocheiro. E você tem um que é absoluta, se você largar a rédea, esse é completamente enlouquecido, né? O primeiro é o timoides, aquela coisa da honra, do espírito guerreiro, e o outro é o epitiméticon, que é a parte vegetativa da alma, a parte dos impulsos, a parte mais ligada ao corpo mesmo, né? A natureza sensível. E esse da natureza sensível precisa que o outro, né, o cavalo mais incontrolável, precisa que o outro, que seja mais ou menos arredio, estabeleça o exemplo para ele. É como se houvesse, portanto, uma espécie, não sei se não diria de hierarquia, mas uma espécie de cadeia de comando que só o cocheiro pode estabelecer. Colocar o cocheiro no domínio da alma é tornar-se filósofo, né? Então, de fato, essa analogia ela está muito presente mesmo em Platão. Aliás, às vezes eu fico me perguntando qual analogia que não cai, né? As que a gente tanto usa. Mas tem umas metáforas que são muito presentes nos textos aí da antiguidade, né? Essa do cavalo, da agricultura, Da agricultura. E outras, né? Mas essas são bem presentes.
Na República também se fala do cachorro, né? Pode ser talvez os dois grandes animais, assim, domesticados ali, né? O cavalo e o cachorro. Sim. Úteis, São os animais domesticados há mais tempo pela humanidade, né? De fato, E- lá no livro 2, né, quando ele está falando de como deve ser o espírito do guardião, deve ser como um cão de guarda que reconhece os amigos, mas espanta os estranhos, né? E daí ele vai depender a necessidade de se cuidar da educação das crianças, porque aqueles modelos que você coloca na infância serão reconhecidos depois. Assim como o cachorro, né? Que reconhece aquilo que lhe é familiar. Mais uma observação que eu achei interessante é que no finalzinho do parágrafo, né, antes dele falar assim, se doma uma juventude, ele diz, se cheira a perfume, cala-te. Quer dizer, é como se, bom, a gente chega à conclusão de que de cheirar perfume seria algo negativo nesse contexto, né? O que mostra como a nossa percepção, a sensibilidade do que é indigno, do que é imoral, digamos assim, né? É muito relativa aos tempos e às culturas, né? É interessante essa frase. O Bruno está com a tradução da professora Maria Aparecida. Você pode ver como ela traduziu essa frase, Bruno? Veio cheirando unguento, silencia. Unguento é pomada, né? Então, é que eles não tinham outro tipo de perfume. Os perfumes, eles eram quase sempre na forma de ungüentos, de pomadas, né? A base do perfume era muito grossa, ao contrário de hoje, né? Só que o termo apopneu, é engraçado, porque ele pede para manter silêncio, né? Cigal, se cheira a perfume. Mas o interessante é que o termo aqui, ó, Miron, Ozon, sim, verdade. Cheiro ruim, mau cheiro, o bafo, né? O mau hálito, pele de um asno selvagem. Então, não necessariamente, mas pode ser um perfume agradável também. Será que ele está falando do hálito da cachaça aí, do hálito do vinho? Porque o Miron aqui é da mira, né? Da mirra. O nome da planta, eu não aguento, né? Não sei qual que atribuiu o nome ao que aí. Olha, eu havia pensado uma coisa, não sei se faz sentido, posso estar viajando, mas... Vamos viajar. Bom, é um texto que está falando sobre como tratar esse jovem, né? Então, ali, tratar com equilíbrio, não ser duro demais, nem mole demais. Pensando que talvez esteja sendo direcionado a um menino, a um rapaz, será que não estaria falando sobre deitar-se com prostitutas e ficar com perfume? Eu ia dizer isso também. Pode ser, não dá para saber se ele passou um unguento nele ou se ele está cheirando a unguento de algumas aventuras amorosas e tal. Não sei. Não, o que o Bruno falou é verdade, o sentido é possível. O primeiro sentido que aparece é isso, é mau cheiro, né? Depois ele pode ser entendido como odor, ou cheirar algo. Mas eu ia fazer essa observação, Gaiane, também. Ele cheira o perfume do quê? Ele passou o perfume nele, e aí, por conta disso, se mostra, talvez, afeminado, no sentido de ser um malaco, de ser mole, né? De ser suficientemente viril e tal. Ou é porque ele deitou-se com lá as prostitutas, de qual ele falou no começo do texto, e agora está cheirando a unguento. Só uma coisa é certa, não é bom cheirar perfume. Tanto faz de onde vier, de onde ele vem, né? Perfume não é bom você passar perfume. Se nós seguirmos, como o Cassiano falou, se nós seguirmos hoje essa regra, nós nos tornaremos pessoas antissociais, ninguém vai chegar perto da gente. Só mencionar ali no final, né? Doma-se uma juventude irrequieta, aqui na tradução da professora Maria Aparecida, e o termo para irrequieto, que é polodamneo, é justamente uma referência direta aqui ao potro, ao cavalo jovem, ao cavalo não adestrado, o potro arredio. Então aqui eu acho que tem essa questão, tá bem marcada, assim. Isso. Como é que você doma, como é que você põe o cabresto
num jovem que é tal qual um potro arredio. E aqui eu tô até pensando agora na metáfora na analogia do Fedro, né? Mas como é que você doma? Não é simplesmente com a chibata, não é apenas batendo, né? É ora adoçando, ora dando a ele uma mistura, tal como o Cassiano bem destacou ali em relação aos remédios dos médicos, né? Alguma coisa que pode ser amarga, mas enfim. Você bota um pouquinho de mel e tal, para esse amargo passar a ser tolerado. Não, perfeito. A ideia do potro é o jovem como um cavalo. Um cavalo, o exemplo do cavalo, porque ele é domado, a doma como algo positivo, hoje você usar essa imagem hoje seria absurdo, as pessoas considerariam um absurdo, porque domar uma pessoa é submetê-la, e nós não podemos domar um jovem é submetê-lo, e a ideia não é submetê-lo, mas favorecer a sua autonomia. E claro que isso é uma maneira de ver as coisas que a gente vê surgir na modernidade, mas o que eu acho interessante é pensar a doma como algo positivo e o jovem sem a educação como um cavalo selvagem, forte, belo, com qualidades, digamos, de um cavalo selvagem, ou seja, há uma certa nobreza nesse animal, mas absolutamente intratável, inútil para a vida social, incapaz da vida junto dos outros. Essa ideia do homem, do ser humano, como originalmente um animal, e um animal que precisa ser domado. A ideia que vai continuar até pelo menos Rousseau, não é? Quando aparece a ideia de que é justamente essa doma que corrompe o homem. A doma continua durante o cristianismo, né? As pedagogias antigas sempre pensam o homem como alguma coisa que precisa ser domada, precisa ser controlada. Que esse homem que não é controlado se torna um animal destrutivo para si, que pode destruir a si e destruir os seus próximos. E isso me desculpa te interromper, mas isso me lembra muito o artigo que você apresentou ontem com o professor Dal Bosco, né? Que é a figura do Alcibíades. Né? O Alcibíades talvez não seja absolutamente indomado, porque do contrário, né, não se apontaria, sei lá, a falha na sua educação, mas o que prevalece como resultado da infância, da juventude dele é essa ausência de doma. Exato. E a ideia de que eu acho que é importante também a gente não esquecer que nada disso é garantido. Quando ele põe assim, se doma uma juventude rebelde, ou quando Sócrates, grande mestre, se aproxima de Alcibiades, bem, nada é garantido. Sócrates falha, né? Sócrates falhou. É isso. Foi curioso escrever o texto do professor Cláudio, porque tem algumas afirmações, tem algumas teses que ele defende, que uma das quais eu não estou convencido. mas assim, ele me convidou para escrever com ele, eu escrevi bastante coisa, aquela parte mais grega do negócio ali foi mais eu que escrevi, mas essa para mim é incontornável, que por mais que a gente possa pensar no apelo que Alcibiades tem, no sentido de mostrar os limites de uma educação puramente, uma educação ascética, puramente espiritual, digamos assim, sem levar em conta as demandas do corpo e da vida concreta, tal como Aristófanes também coloca, né, essa vida... Eu concordo com isso, mas Sócrates, aquilo é o relato de uma falha, né? Sócrates falhou no ensino de Alcibíades, e ele também é a prova não só a prova ele não é só uma crítica a Sócrates, mas ele também é prova de que existem aqueles que a ideia, que a educação parece não alcançar, para o bem ou para o mal, sabe? Não tem essa doma. Essa doma não é possível. E aí não importa muito o que você fizer, não importa. São aquelas figuras bigger than life. São os maradonas da vida. Não tem como segurar, não tem como domar, botar cabresto. Em relação a isso, isso me fez pensar também um pouco no campo da psicologia, né, e até na questão do interesse da criança, né, o fato
dessa psicologia do interesse muitas vezes institui, por exemplo, níveis, idades em que a criança se torna apta para aprender uma coisa, outra coisa. Esse modelo de criança universal faz com que aquelas outras crianças que não se enquadrem nesse modelo, né, sejam tidas como desviantes, fora do caminho, e para isso a gente deveria agir de outras formas, de maneira a atingir ela, na ideia de que todas as crianças teriam que alcançar aquele mesmo fim, tornar-se aquele modelo de criança ideal, que adquiriria todas aquelas habilidades previstas para determinada idade. Isso é um problema, né, porque as crianças são diferentes, né, e aí se insere a marca plástica, de plasticidade mesmo do humano, né? Não, a sua colocação é assim, primeiro, é importantíssima, a ideia de um universal formativo bate com a diversidade dos seres humanos, e aí como é que fica essa coisa? Só que eu vou deixar vocês com essa batata quente que a Daiane jogou. Mas eu acho que esse ponto que a Daiane colocou é muito importante, porque eu acho que esse ponto, esse excerto anterior, demonstra muito porque a modernidade interpreta os antigos como um valor conservador. Justamente porque quando você coloca esses valores para as escolas modernas totalmente dotadas num valor de escola nova, do valor do interesse pessoal da criança para desenvolver o conhecimento, você entra em choque com esse valor que o Plutarco está ressaltando, de adestramento, de calma, de leveza, de temperança, enfim. É muito importante isso que a Daiane pontuou. Você tocou num ponto muito, muito importante aí, Armando, porque você destacou uma virtude, né, a temperança, a sofrocine. Talvez seja, na República, embora essa possa ser uma tese em disputa, mas eu defendi, esse foi um dos pontos que eu defendi na minha dissertação de mestrado, e que a gente pode ver a sofrocine na República como a verdadeira virtude cívica. Ou seja, a virtude que deverá estar incorporada no comportamento de todos os cidadãos, desde o rei filósofo, que sabe o que é a temperança, até o sujeito lá, o lavrador, o sujeito mais simples, que é temperante porque foi educado para ser temperante, foi educado nos modelos da temperança. Então ele não sabe o que é, mas ele se torna em razão da educação. Talvez haja aqui ainda um eco disso, quer dizer, não necessariamente um eco disso, porque a gente também tem que lembrar aquela máxima do nada em excesso, ou a ideia da virtude como meio termo em Aristóteles também, quer dizer, são todas ideias que estão, de certa forma, aí de mãos dadas, né?